Salve, salve, CNSC, tudo bem com vocês? Galera do segundo ano aí, aquele abraço. Gente, vamos agora iniciar, né, a parte de zoologia, tá? Eba, tava doido para entrar nessa matéria, Gleison, né? Massa, show, né? Chega de plantas. Vamos agora falar de bichos, tá bom? E a zoologia, ela realmente é um ramo muito bacana, né? De todos os ramos da biologia, é o meu ramo favorito, assim, o que eu mais gosto de ir. Assim, além de ser o que eu mais gostava de estudar na época, né, eu também gosto muito de passar os conhecimentos aqui para vocês, né, sobre esse assunto aqui. Então, com certeza vocês vão gostar, tá bom? Bom, então vamos primeiramente conhecer, né, os principais filos do reino Animalia. Gente, o reino Animalia, né, o reino onde envolve todos os animais do planeta, né, também chamado de reino Metazoa, tá certo? Reúne seres eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, né? Todos os animais, eles apresentam aí, no caso, a célula mais evoluída, a célula mais organizada de todas, né? A célula eucariótica. Todos são dotados de tecidos, de organização corporal, órgãos, sistemas, enfim, são multicelulares, tá certo? E são todos heterotróficos, né? Os animais, eles buscam ativamente se alimentar, né, já que eles não conseguem produzir o próprio alimento. Bom, os animais, com exceção das esponjas, né, têm dois tecidos exclusivos, né, tecidos corporais exclusivos, que seria o tecido nervoso e o tecido muscular, tá certo? Relacionados ao traço mais marcante, né, do grupo, a capacidade de se movimentar. Por isso que ele está falando aqui com exceção das esponjas, porque as esponjas são animais fixos, né, sésseis, tá bom? E eles necessitam, né, dessa movimentação aí, né, com grande rapidez e precisão, porque os animais, né, boa parte dos animais são animais predadores e necessitam lá estar caçando, enfim, e mesmo os que não são predadores, né, os animais herbívoros, eles têm que estar, né, se deslocando para procurar comida, entendeu? Vegetação, enfim. Tá? Aqui nós temos aqui vários grupos, né, vários representantes aqui do reino animal. Bom, os 9 filos, né? Nós temos aí 9 grupos animais, tá? Atualmente aqui na zoologia, né, classificados nos livros de ensino médio, mas existem mais filos, tá certo? Então nós temos aqui os 9 principais. Os poríferos, né, que são os animais que apresentam inúmeros poros, são totalmente furadinhos, né, pois são filtradores, necessitam ter esses poros para filtrar a água, né, do ambiente onde vive, para dela retirar os nutrientes. Então nós temos aqui as esponjas, tanto do mar como esponjas de água doce. Tá? O segundo seria o grupo dos quinidários, os animais que apresentam células urticantes, né? Eles produzem células que, ao entrar em contato com a pele, né, das pessoas, acaba queimando, né, ocasionando queimaduras. Tá? Então nós temos aqui as águas-vivas, os pólipos ou anêmonas, as caravelas, né, aqui no caso uma medusa ou uma água-viva, né, que ela vai nadando lá e liberando essas células urticantes aí dos seus tentáculos. O terceiro grupo é o grupo dos vermes de corpo achatado, né? A gente tem aí os platelmintos, tá? São vermes totalmente achatados dorsoventralmente, né? E nós temos aqui as planárias, as solitárias, vermes que podem ser endoparasitas ou ectoparasitas ou até mesmo de vida livre, tá? O quarto grupo animal seria os nematódios, os vermes de corpo cilíndrico e alongado. A gente tem aqui as lombrigas, os ancilóstomos, né? Também podem ser endoparasitas ou vida livre, né? Alguns apresentam vida livre. O quinto grupo, né, o quinto filo animal, no caso seria o grupo dos moluscos, os animais de corpo mole. Nós temos aqui uma grandes inovações aqui quando chega nesse grupo, né? Começou a surgir muita coisa interessante aqui no grupo dos moluscos. Nós temos aqui também uma quantidade muito grande de espécies aqui. Tá? A gente tem os caramujos, lesmas, polvos, ostras, né? Geralmente dotados de uma concha calcária. O sexto grupo, a gente tem os anelídeos, né? Os animais que apresentam corpo vermiforme, né? E que esse corpo ele é segmentado, né? Eles apresentam metâmeros, né? No caso, vão organizando o corpo, dividindo o corpo aí em metâmeros. Então nós temos aqui as minhocas, sanguessugas, as nereidas marinhas,
ok? Bom, o sétimo grupo é o grupo mais numeroso do reino animal. A gente tem cerca de 1 milhão de espécies catalogadas, né? E se a gente fosse juntar todos os animais do planeta em uma balança, eu costumo até falar isso em sala de aula, se você colocasse só o grupo dos artrópodes desse lado, ele conseguiria levantar todos os outros grupos animais em número de espécies. Nós temos aqui 1 milhão de espécies catalogadas aqui, né? Um filo muito grande, tá? Que inclusive é dividido em 3 subfilos. Né? Nós temos aqui então os artrópodes, né? Os animais que apresentam patas articuladas. Esses animais, inclusive, eles são dotados aqui de uma meio que uma armadura, né? Um esqueleto externo. Tá certo? Então nós temos aqui os insetos, os crustáceos, os aracnídeos. Bom, o oitavo grupo, né? O grupo dos equinodermos, né? Animais marinhos, invertebrados, né? E que apresentam espinhos na pele. Né? Então a gente tem aqui a estrela do mar, o ouriço do mar, bolacha do mar, pepino do mar, o lírio do mar. Todos são animais que apresentam essas características aqui. Né? E o nono grupo, certo? O nono filo animal, que é o filo dos cordados. Nós temos aqui os animais que apresentam, né, a notocorda e que deu origem à coluna vertebral. Então nós temos aqui, tá, a classe dos peixes, né, que na verdade é uma superclasse, né, a superclasse peixes, a classe dos anfíbios, a classe dos répteis, a classe das aves e a classe dos mamíferos. Né? Característica aqui que todos apresentam essa coluna vertebral que foi originada aí, né, da notocorda. Tá bom? Então, pessoal, esses são os 9 grupos animais. Bom, vamos primeiramente agora falar aqui as primeiras ideias sobre desenvolvimento. O que é um desenvolvimento do corpo, né? Bom, o desenvolvimento embrionário é o período em que o zigoto, que no caso é a primeira célula do indivíduo multicelular, transforma-se em um jovem organismo semelhante aos pais. Então, o zigoto ele vai sofrer diversas transformações, diversas divisões aí, né? Que nós vamos chamar, inclusive, essa fase, esse período de segmentação ou clivagem, tá certo? E aí a gente vai depois, né, ter a origem aí de um organismo, né? A gente vai ter um embriãozinho já em desenvolvimento. Bom, o filósofo grego Aristóteles foi um dos primeiros a se interessar, né, pelo desenvolvimento embrionário, observando as diferentes maneiras pelos quais os animais podiam nascer e ele os classificou em... Nós temos aqui 3 tipos de animais. Né, os animais vivíparos, os animais ovíparos e os animais ovo-ovivíparos, e os animais ovíparos. Vemos qual é a diferença dos 3. Primeiramente, os animais vivíparos, né, são aqueles em que o embrião ele se desenvolve no interior do corpo materno. Nós temos aqui a presença de uma placenta, né? Ou seja, o filhote ele vai se desenvolver aí na placenta da mãe, tá? No útero da mãe, né, que vai ficar recebendo lá nutrientes da placenta. Nos animais ovovivíparos, tá? Ovovivíparos, né? O embrião desenvolve-se dentro de um ovo no interior do corpo materno. Ou seja, né, o animal ele nasce de um ovo, só que a casca do ovo fica retida dentro do corpo da mãe. E aí o filhotinho já nasce, já sai lá pelo orifício, né? Nadando, como por exemplo um tubarão, né? Nadando, certo? Sem você observar a casca desse ovo, né? A casca desse ovo ela fica retida dentro do corpo da mãe. Então nós temos aqui alguns peixes, como os tubarões, algumas espécies de cobras também. E os ovíparos, nós temos aqui os animais que nascem do ovo, né? Que o animal que põe o ovo vai chocar, vai ser chocado, vai eclodir, né? E você tem o nascimento do filhote, né? O embrião desenvolve-se fora do corpo materno dentro de um ovo. Nós temos aqui, né, as aves, tá certo? Boa parte dos répteis, né? Muitos animais aí invertebrados. Bom, desenvolvimento embrionário dos animais. Denomina-se segmentação ou clivagem as sucessivas divisões do zigoto. Então, a gente tem aqui a célula ovo, né, o início de tudo, logo após a fecundação, que é o encontro do espermatozoide do macho e o óvulo da fêmea, tá certo? Nós temos aqui, né, a formação da célula ovo ou zigoto. Então, assim, o zigoto ele vai começar a sofrer, né, divisões, certo? Onde ele vai dar origem aqui à formação de blastômeros, certo? Ele vai começar a se dividir em 2 blastômeros, que depois passam a ser 4 blastômeros,
8 e assim vai, tá certo? Até ele dar origem a uma estrutura chamada mórula, tá? Essa mórula aqui, ela vai se implantar, né, isso na espécie animal, na espécie humana, desculpa. Essa mórula vai se implantar, né, no útero materno para começar ao desenvolvimento do embrião. Tá? Então, dependendo da espécie aqui, né, a gente vai ter algumas diferenças. Bom, então, a mórula ela vai se transformar em blástula, tá certo? Né? E, em seguida, a blástula ela vai ganhar uma cavidade oca, certo? Chamada blastocele, tá? Ah, Gleison, então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu tenho a mórula, que é esse aglomerado aqui de blastômeros, né? E vai dar origem a uma estrutura chamada blástula. A blástula, por sua vez, vai ganhar uma cavidade interna oca chamada blastocele. Massa, tranquilo. Bom, após a mórula, que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, ocorre a formação de uma cavidade interna onde marca o fim desta mesma fase e se inicia a blástula, como eu acabei de mostrar para vocês. Essa cavidade interna é chamada blastocele. Então você tem aqui a blastocele, ó, tá certo? E agora a gente vai começar a ter, né, algumas mudanças aqui nessa estrutura. Ou seja, ela vai começar a sofrer aqui a formação, né, de umas curvaturas, tá? E nós teremos aí o início da chamada gastrulação, tá? O que é gastrulação, Gleison? É o primeiro esboço do tubo digestório e formação dos folhetos germinativos, tá? Esses folhetos germinativos, pessoal, eles são de grande importância aí para os animais, porque eles vão dar origem, né, às partes externas do corpo do animal, às partes internas do corpo do animal e às partes intermediárias, que estão entre a parte externa e a parte interna. Então, né, essa gástrula, né, ela vai dar origem aqui aos folhetos chamados ectoderma, o mesoderma e o endoderma, tá? Note que a gástrula, ela vai quando já tiver a formação aqui dela, ela tem uma curvatura, né? Essa cavidade aqui, que antigamente era chamada blastocele, agora vai passar a se chamar arquêntero, tá? Ou ainda gastrocele, tá? E também vai ter a formação de uma aberturazinha, né, Gleison? Ó, essa aberturazinha, ela vai se chamar blastópolo, tá certo? Legal, então a gástrula é a terceira etapa aqui, né, do desenvolvimento aqui do zigoto, tá certo? E ela a gente já começa a notar, né, da cavidade interna do arquêntero e da formação aqui dessa abertura chamada blastópolo, tá certo? Então nós temos aqui, né, pessoal, os 3 folhetos germinativos embrionários que foram originados aqui dessa etapa. Bom, nessa fase define o plano corporal do fundo do animal, né? A formação do arquêntero ou gastrocela, que eu acabei de falar para vocês, essa cavidade aqui interna, tá? E a formação do blastópolo, que foi aquela aberturazinha que eu também mostrei, tá aqui ela, essa aberturazinha aqui, o blastópolo, né? O arquêntero, a cavidade interna, e a aberturazinha chamada blastópolo. Você consegue observar aqui, né, o conjunto de células mais externo do corpo do animal, né, que foram formadas aqui pela ectoderma, tá certo? Ecto, fora, né? O conjunto de células aqui mais interno, certo? Já que adentrando aqui para o arquêntero, né, nós temos então a endoderma, endo, dentro, né? E ainda um conjunto de células, né, que vai formar aí uma parte intermediária entre o interno e o externo, que é exatamente o mesoderma, meio, tá? Então nós temos aí, né, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, tá? Bom, quanto à presença desses 3 folhetos aí, nós temos aí já classificações importantes. Primeiramente, animais diblásticos e triblásticos, tá? Gleison, o que é um animal diblástico ou diploblástico? São aqueles animais que apresentam 2 folhetos embrionários. Nós temos apenas o endoderma e o ectoderma, ou seja, o animal ele vai ter apenas, né, a parte interna formada lá todinha pelo endoderma e a sua parte externa formada pelo ectoderma, tá certo? E esses animais que apresentam 2 folhetos embrionários são os quinidários, tá certo? Gleison, note que poríferos, né, eles não estão aqui como animais diblásticos, porque os poríferos, pessoal, eles são na realidade falsos animais, tá? Eles são animais aí parazoários. O que é que significa essa palavra parazoário?
significa dizer que esses animais eles não formam tecidos corporais verdadeiros, eles não formam tecidos verdadeiros, tá? Então eles não são considerados animais verdadeiros, tá certo? São meio que falsos animais. Então eles, como não têm aqui os 3 folhetos, né, eles não apresentam os folhetos germinativos, já que eles não têm aí, não formam tecidos, né? Então eles não estão aqui nessa classificação de diblástico e triblástico, tá bom? Beleza, Gleison. Então os quinidários são animais diblásticos, né? Eles só apresentam o endoderma e o ectoderma. E os animais triblásticos ou triploblásticos, né? São aqueles que apresentam os 3 folhetos, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, tá certo? E quem são os animais triblásticos aí? Nós temos os plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Todos os outros animais, certo? Logo após o grupo dos quinidários. Tranquilo? Bom, aqui é mostrando partes importantes aqui, né, do desenvolvimento do corpo desses animais, que são originados pelos 3 folhetos embrionários. Por exemplo, a ectoderma, que é a parte mais externa, né, o conjunto de células aí da parte externa do corpo, vai originar o que dos animais? Ele vai originar primeiramente o tubo neural, né, vai originar o sistema nervoso, origina também a epiderme, né, a parte mais externa dos animais, tá certo? Vai originar as glândulas salivares, sudoríparas, mamárias, tá? Pode originar também o esmalte dos dentes, né, os olhos, origina unhas, pelos, né, penas, né, das aves, no caso, tá? E algumas mucosas, né, da boca, do nariz. Bom, a endoderma, que é a parte mais interna, certo? O que é que ela vai originar? Né? Esse folheto germinativo mais interno, ele vai originar o quê? Ele vai originar, né, glândulas também, algumas glândulas como o pâncreas, o fígado, a tireoide, né? Mucosas internas, também mucosas do esôfago, né, mucosas respiratórias. Vai originar o tubo digestório, né, todinho, e ainda vai originar a notocorda. Já a mesoderma, né, que é o conjunto de células aí intermediárias, né, do corpo, ou seja, que estão entre o que está fora e o que está dentro. Nós temos aqui a formação do sangue, vasos sanguíneos, dos rins, do útero, da derme da pele, tá? A segunda camada da pele, enfim, né? Então são aqui as partes corporais, né, que serão originárias desses folhetos germinativos aí. Bom, vamos ver aqui um vídeo mostrando, tá, o que foi que a gente falou até agora aqui. Mostrando aí, ó, a divisão do zigoto, né, ó, formando os blastômeros. A fase da blástula aí, ó, com a blastocele. A invaginação da blástula. E agora a gástula, né? Olha aí, ó. Na placa neural, os folhetos vão se invaginando, olha aí o celoma, a notocorda, começando a formar aí alguns órgãos, né, ó. Que legal, né, pessoal? E tudo com massinha aí, viu? Bom, quanto à presença de cavidade celomática, Gleilson, o que é celoma? Né? Inclusive eu vi aqui o nomezinho celoma na animação, né? Aí pensava que o tio não ia apresentar, não ia explicar o que era isso, né? Beleza, vamos lá. Gente, celoma, certo? É uma cavidade aqui, ó, que ela é totalmente revestida, né, pela mesoderma, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar 3 animais e vou cortá-los ao meio e vou mostrar para vocês, né, os folhetos germinativos e aonde está localizado esse tal celoma aí. Tá? Então, quanto à presença da cavidade celomática, eu tenho aqui 3 grupos. Eu tenho os animais que não apresentam celoma, que são chamados acelomados, os animais que apresentam falso celoma, tá? Que são os pseudocelomados, e os animais que apresentam celoma verdadeiro, que são os
eucelomados ou apenas celomados, tá? Então, olha só, eu peguei aqui um verme de corpo achatado, um platelminto, né, uma planária, tal, e cortei aqui ela ao meio e vou observar agora essa parte aqui dela, ampliando, tá? E vou mostrar para vocês onde é que está esse celoma aí. Primeiramente, a gente consegue observar de cara logo que o ectoderma é a parte mais externa do corpo desse verme, tá? E a parte mais interna, que seria o endoderma, tá certo? Bom, o mesoderma, né, é essa parte rosa aqui todinha, ó, e note que ela tá totalmente fechada, totalmente preenchida, certo? Ou seja, tá totalmente maciço aí, o animal não é oco, não tem nenhuma cavidadezinha de líquido aí dentro, portanto ele não apresenta celoma, tá? Ele é um animal acelomado. Mas se eu pegar uma lombriga, por exemplo, que é um nematódio, tá? Um animal lá do quarto grupo, né? Do quarto filho animal, cortei aqui uma lombriga ao meio e vou observar também a parte mais externa, que é, né, o ectoderma, tá? Tem o endoderma, que é a parte mais interna, e o mesoderma, essa partezinha rosa, ó. Note que entre, né, o mesoderma e o endoderma, eu tenho essa parte aqui, ó, todinha, né, que está preenchida aqui, né, parcialmente preenchida, exatamente por esse falso celoma, né, não está preenchendo por completo. Então eu tenho aqui, né, os animais pseudocelomados. E se eu pegar um anelídeo, tá, uma minhoca, por exemplo, que é o animal mais evoluído, né, animal lá do sexto filo animal, e cortar a minhoca ao meio, vou ampliar e olha só o que é que eu vou observar. Eu vou observar aqui o ectoderma, né, a parte mais externa, o endoderma, bem no centro aqui, tá? O mesoderma, que é essa parte aqui toda rosa, e note que o mesoderma ele apresenta, ó, a cavidade celomática aqui, ó, preenchendo, né, entre o mesoderma, ó, tá? Ou seja, apresenta o celoma revestindo totalmente a mesoderma. Então, eu tenho aqui animais que são celomados ou eucelomados. Tranquilo? Quanto ao destino do blastóporo, né? O blastóporo é aquela aberturazinha lá, né, que se originou lá na gástrula e tal, né? Exatamente. Gente, essa aberturazinha, o blastóporo, ela pode originar a boca do animal e o ânus do animal, tá? Então, assim, quando o blastóporo ele origina primeiramente a boca do animal, nós temos aí os animais protostômios, tá? Então, quando o blastóporo der origem à boca, né, esse animal será chamado animal protostomado, tá certo? Ou protostômio, tá certo? Bom, eu tenho aqui moluscos, anelídeos e artrópodes, né? São animais aí em que o blastóporo vai originar a boca. Quando o blastóporo originar o ânus, né, eu tenho os animais deuterostômios ou deuterostomados, tá certo? E nos 9 grupos animais, nós só temos 2 grupos que são deuterostômios, que seriam os equinodermos e os cordados. Beleza? Então aqui ele está mostrando, ó, né, o arquêntero, certo? E quando ocorre aqui, né, no alongamento da estrutura, nós teremos aqui o blastóporo, né, essa aberturazinha. E esse blastóporo, ele pode, se ele originar o ânus do animal, eu vou ter um animal deuterostômio, certo? Se ele originar a boca do animal, eu vou ter um animal protostômio. Tranquilo? Então, quanto ao destino do blastóporo, aí fica essa classificação. Bom, tendências evolutivas na estrutura corporal dos animais, certo? Mas por que é tão importante tu falar primeiro isso, né? Porque a gente vai entrar aí no estudo detalhado de cada grupo animal. A gente vai ter uma aula para poríferos, uma aula para quinidários, uma aula para platelmintos, e assim vai até chegar em cordados, tá certo? Só que para que a gente possa estudar esses 9 grupos animais aí, a gente tem que primeiro conhecer essas características aí embrionárias, porque quando a gente chegar em cada uma delas, né, o aluno ele já vai ter que saber o que é ocelomado, o que é pseudocelomado, o que é protostômio, entendeu? Então, assim, o que é cefalização? Então, eu preciso saber tudo isso. Essa aula aqui de zoologia, introdução à zoologia, ela é uma aula meio que introdutória já para estar passando para vocês essas características aí, tá certo? Que nós iremos falar, né, nos 9 grupos aí pela frente, tá bom? Bom, primeiramente, primeira característica aqui da estrutura corporal, né, que são tendências evolutivas, né, eu tenho aqui a simetria. Pensa o que é a simetria.
né? Imagine aí você dividindo o seu corpo em um plano, né, em um plano de simetria assim, imaginário, né? Tá? Se eu fosse dividir o meu corpo assim, tá? Esse lado ele não é igual a esse, né? Se eu fosse dividir o meu corpo assim, esse lado também não é igual a esse. Mas se eu fosse dividir o meu corpo assim, né, num plano imaginário, externamente falando, o lado direito é igual ao lado esquerdo, né? Eu tenho um braço aqui, uma perna aqui, tudo bem divididozinho por igual. Então, quando o animal apresenta um corpo, né, dividido em um plano imaginário, onde ele pode ser dividido em dois lados iguais, eu digo que esse animal ele apresenta simetria bilateral, ou ele é um animal bilatério, tá certo? Quando o corpo do animal ele é dividido em várias partes, né, iguais, né, eu tenho aqui o que eu chamo de simetria radial. Existe um animal que ele apresenta 5 partes, né, 5 pontas, no caso 5 tentáculos, que é a estrela do mar, e a simetria dela é uma simetria radial, tá certo? Só que nós vamos aí observar, né, seus cinco lados, e nós chamamos de simetria pentarradial, tá certo? E os que não conseguem ser divididos em um plano imaginário, ou seja, não dá para dividir esse animal de jeito nenhum, sai sempre imperfeito, um lado vai sair torto, outro lado, né? Não tem como conseguir um plano perfeito, né? Melhor falando assim, eu digo que esse animal ele é assimétrico, como ocorre em algumas esponjas, né? Algumas esponjas elas apresentam um formato meio que imperfeito e não dá para a gente poder dividir ela em um plano imaginário, então são animais assimétricos, tá certo? Aqui é mostrando, né, os planos aqui, ó, de simetria, né, o plano saginal, o plano coronal e o plano transversal, tá? Bom, o animal com simetria radial, por exemplo, se eu cortar uma medusa assim ou assim, ela vai apresentar os lados iguais. Olhando de cima, por exemplo, né, eu vou observar que os lados são iguais. Então eu vou ter uma simetria radial. Cortando um caranguejo, ao lado, por exemplo, eu vou ter, né, as patas de um lado, as mesmas patas do outro lado, certo? Por igual. Então eu vou ter aqui uma simetria bilateral, é o caso animal bilatério. Né? Cortando aqui uma borboleta, lados iguais, dois lados iguais, bilatério. Cortando aqui uma anêmona do mar ou um pólipo, né? Vou ter aqui vários lados iguais, simetria radial. Né? As esponjas, como eu falei agora há pouco, não dá para você imaginar ela perfeita, então ela é assimétrica. E aqui, só lembrando que a simetria pentarradial das estrelas, ela é uma simetria radial também, tá? Só que eu vou cortar ela em 5 lados aqui, certo? Para mostrar aí esse plano simétrico desse animal. Bom, cefalização. O que é essa característica cefalização? Gleus, pelo nome eu sei que tem alguma coisa a ver com a cabeça, né? Exatamente. Ao longo da evolução dos animais, né, os primeiros órgãos sensoriais e as células nervosas responsáveis pelo processamento da informação captadas por esses órgãos tenderam a se concentrar na região anterior do corpo, processo que levou à diferenciação da cabeça. Ou seja, um conjunto de células, né, começaram a se depositar na região anterior do corpo e foram originando aí a cabeça do animal. Tá certo? Os animais que apresentam cefalização, eles buscam ativamente, a tendência deles de estar se locomovendo para a região anterior. Então eles estão, né, se locomovendo para frente, ou seja, eles têm que buscar alguma coisa, eles estão em busca de alguma coisa. Tá? Então, os animais que apresentam cabeça são animais aí que, né, tem aí essa cefalização. Tá certo? Aqui é mostrando, né, o conjunto de órgãos que deu origem à cabeça, aqui no caso dos seres humanos. Bom, segmentação corporal ou metamerização. Gleus, é a organização do corpo em segmentos, né, em tagmas corporais, tá certo? Os primeiros animais, eles são apenas uma única parte, uma única peça só, tá certo? Ou, né, um corpo só, e aí com o passar do tempo esses animais eles foram evoluindo, ganhando divisões do corpo, né? Então assim, presente em anelídeos, artrópodes e cordados, consiste na organização do corpo em segmentos iguais ou semelhantes, né, os metâmeros, né, que se repetem ao longo do seu comprimento. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, a fusão de 6 metâmeros, ó, tá?
Aqui a fusão de 3 metâmeros e aqui a fusão, né, de vários metâmeros. Essa larva, quando ela der a origem aqui, por exemplo, né, um gafanhoto aí, né, não sei o que é isso aí, né, nós teremos aqui o que? Um inseto adulto aqui, nós teremos aqui, então, a fusão daqueles 6 metâmeros, eles deram origem à cabeça, no caso aqui, um tagma da cabeça, né, esses 3 metâmeros vão dar origem ao tagma do tórax, e esses outros, né, metâmeros aqui vão dar origem ao tagma abdominal, ou seja, o corpo do animal então é dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá certo? Então, o corpo é organizado, né? Nos anelídeos, por exemplo, nas minhocas, né, você observa que cada segmento, certo, apresenta lá, né, sistema sanguíneo, né, o sistema excretor, tudo bem organizadozinho também, passando lá em cada segmentozinho daquele lá que a minhoca apresenta, tá certo? Bom, sistemas esqueléticos, tá? Existem 3 tipos de esqueleto no mundo animal. Nós temos o esqueleto hidrostático, que é o chamado esqueleto de água, né? A água dentro do corpo do animal vai sustentar o corpo, tá certo? Esse esqueleto, inclusive, ele é presente em nematódeos e anelídeos, tá? O exoesqueleto, que é o esqueleto externo, que é como se fosse uma casca, né, em volta do corpo do animal, né, que em artrópodes, por exemplo, é formado de quitina, que é um polissacarídeo estrutural, e o endoesqueleto, que é o esqueleto interno, tá, dentro do corpo, né, que nós temos aí presente em equinodermos e cordados, tá? Pode ser feito de calcário ou de cálcio. Calcário aqui no caso dos equinodermos e nos cordados de cálcio. Aqui é mostrando, pessoal, o esqueleto hidrostático de uma minhoca, tá? Ó, cortando aqui uma minhoca ao meio, né? Você vai observar aqui o tubo digestório, né? E toda essa região aqui, todo esse espaço aqui ao redor do tubo digestório, certo? Eu vou ter aqui água, certo? Essa água que está aqui ao redor do tubo digestório, ela vai sustentar o corpo do animal, ok? Ó, vamos ver aqui um vídeo falando do esqueleto hidrostático aí, ó. E esqueleto hidrostático. Objetivos. O que é endoesqueleto? O que é esqueleto hidrostático? As funções de hidrostática e endoesqueleto. A comparação entre esses esqueletos. O exercício é uma maneira decente de nos mantermos em forma. Vamos observar uma menina correndo no jardim. Se examinarmos a estrutura do esqueleto de seu corpo, vemos que ela é feita de ossos. Este quadro esquelético é conhecido como endoesqueleto. O endoesqueleto mantém a forma do corpo e fornece suporte para o corpo. Vamos voltar nossa atenção para o crânio. Dentro do crânio, podemos ver o cérebro. O crânio oferece proteção para o cérebro. Agora, quando olhamos para a caixa torácica, vemos que ela inclui os pulmões e o coração. Assim, podemos dizer que o endoesqueleto protege os órgãos delicados e vitais do corpo. Se voltar a ver o esqueleto, agora podemos ver os músculos ligados aos ossos dos braços e pernas. Assim, o endoesqueleto fornece espaço para os músculos para a ligação. O endoesqueleto também permite aos membros se moverem, de modo que uma pessoa possa andar normalmente. No jardim, podemos encontrar minhocas. Uma visão aproximada de uma minhoca mostra que é um animal de corpo mole. No interior do corpo, podemos ver um fluido celoma preenchido. A seção transversal do corpo mostra músculos que cercam o celoma. A pressão do líquido no celoma, juntamente com a ação dos músculos, fornece suporte para o corpo da minhoca. O celoma, com seus músculos que o cercam, são conhecidos como esqueleto hidrostático.
Esqueleto hidrostático permite a locomoção na minhoca. Show, né, pessoal? Então vocês viram aí que o animal, no caso aqui, a minhoca, que ela é um animal já eucelomado, que a gente viu lá, né? O próprio celoma é o esqueleto aqui, o esqueleto hidrostático, né, desse animal. Bom, e aqui é mostrando, né, algumas fotos aqui do exoesqueleto, por exemplo, lá nos insetos, né? Quando os insetos eles vão trocar aí, né, vão realizar um fenômeno chamado equidise, né? Inclusive são chamados animais equidisozoários. O que é a equidise? É a troca do exoesqueleto, né? O animal ele começa a crescer, ele vai permitir o crescimento do animal, então ele vai ter que trocar esse esqueleto antigo, né? E o novo esqueleto já está totalmente produzido, e aí ele acaba trocando, né? Saindo de dentro, né? da casca dele, né? É engraçado que parece um animal saindo dentro do outro, mas é ele apenas saindo dentro da casca, então fica só a casca ressecada, né? Como mostra aqui. Tá certo? O exoesqueleto. Aqui é mostrando o endoesqueleto, né? Feito aqui de calcário, tá certo? Aqui das estrelas do mar, ó, né? O endoesqueleto, ó, tá? Que passa aqui por dentro aqui dos 5 braços aqui, ou tentáculos, né? Que a estrela do mar tem. E aqui é mostrando o endoesqueleto da espécie humana, né? A arquitetura do esqueleto aqui, formado aqui por diversos órgãos aqui, diversos ossos, no caso, né? Tá certo? Bom, e aqui é um vídeo mostrando os insetos, os artrópodes realizando aqui equidise, a troca do exoesqueleto, ó. Olha que é fantástico, né? Todos eles trocam o esqueleto, tá, gente? Eles saem, né? Ó, deixam aqui o exoesqueleto velho e já vão lá curtir, né, o seu esqueletozinho novo aí. Show, viu? Legal. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Um abraço, tá bom? E se cuidem. Valeu!